Quem mais aqui? A Marcele, a Valdete, o Éder Cassiano Mortes. Aqui está o Éder Cassiano Mortes. Bom dia, uma excelente quarta-feira a todos. Abraços, Éder Cassiano Mortes. American do Vaguinho, diz Oliveira, ainda sobre os comentários no Espaço do Esporte. Bom dia da Mota, Dirley Levi, um ótimo dia a todos. Ó, aqui já inverteu, já não foi Dirley primeiro, foi da Mota. Mas a ordem é essa. Quem mandou essa mensagem foi a Sandra. A Sandra mandou. A Aline cumprimentando também a equipe, mandando aqui um bom dia. Ela mandou aqui, linda e triste essa história, meninas. Depois do rapaz o caminhoneiro que salvou, acho que foram 3 crianças na praia e depois acabou se afogando. Ele se afogou. De fato, um herói, né? Bom dia, meus... Isso aqui eu já li. Bom dia, meus lindos. 9187-7556. Muito bem, aqui conosco o presidente do Sinceb, Orlando Soares Filho, para debater um assunto que a gente já comentou aqui e que ele se colocou à disposição para vir falar numa outra oportunidade, porque é um assunto longo, né? E eu fiquei bom dia, bom dia ouvintes. Eu fiquei te devendo uma resposta, né, Delei? Mais ou menos quantos processos administrativos a Prefeitura de Brusque já teve nos últimos anos? Exatamente. E a gente procurou lá nos nossos arquivos, porque o processo administrativo ele é tocado, ele é executado por 3 servidores efetivos e estáveis, dentre eles um indicado pelo sindicato. E de 2011 para cá, nós já fizemos 280 indicações. Então, indicações são defesas? Não, indicações são representantes na comissão de processo administrativo. Eles dão parecer. O sindicato indica alguém. A prefeitura indica 2 servidores e o sindicato indica 1. E qual é a nossa... Desde 2011, quantos? 280 processos administrativos. E se nós considerarmos um por um, assim, deve ter mais ou menos mesmo tanto de sindicância, que é o processo que antecede muitas vezes o processo administrativo. Metade das sindicâncias, tu não consegue ter os elementos suficientes para fazer um processo administrativo. Então, eu acredito que tenha tido mais umas 280 sindicâncias que não se transformaram em processo administrativo, porque para tornar o processo administrativo, a pessoa, quem viu o fato, que em tese gera esse processo, ela não pode ser anônima, ela tem que ir lá e se identificar. Por exemplo, um servidor que não trabalha mais aqui, ele estava com um veículo, eu lembro estava com um veículo, tinha um veículo da saúde que havia uma festa tal da rabada, não sei do que. E o rapaz estava com o veículo, passou no açougue e levou lá. Levou no estabelecimento onde ele ia fazer a rabada. E alguém viu e denunciou isso à ouvidoria. Exatamente. Só que na hora de transformar isso em sindicância, era esse rapaz aqui. Ela disse, não consegui ver. Então, como que tu vai dar prosseguimento a um processo administrativo se ela não conseguia saber quem era, o nome do veículo, a placa do veículo? Então, ela não confirmou a notícia. Então, é um dos exemplos. Então, mas são um número aí de Mas não bastante. É possível identificar a partir do registro de saída? Ou não é? A prefeitura não faz um... você trabalhou no SAMAI, né? Você é presidente do sindicato, Orlando, mas você ainda é funcionário do SAMAI. Quando alguém do SAMAI sai com o carro do SAMAI, por exemplo, não é feito um registro, motorista tal, sai com o carro agora e é marcado horário de saída, não funciona desse jeito na prefeitura? Ontem saiu uma notícia interessante no jornal que agora a frota, pelo menos do SAMAI, sim. Ela é monitorada. Então, hoje. Mas esse fato que eu estou relatando é lá de 2010, 2011, que eu lembro, né? Inclusive, eu citei esse fato porque o rapaz não trabalha, mas que foi citado em princípio e depois não conseguiu dar sequência porque ele não trabalha mais na prefeitura. Mas esse foi um exemplo, são diversos outros. Mas no caso, hoje a frota está bem mais, bem mais difícil de sair do trecho, porque a frota do SAMAI já é monitorada há muitos anos. Então, tu podes até parar um pouquinho no trecho, lá comprar o teu pastel na padaria, coisa e tal, mas não foge muito disso, que ela é monitorada. E a denúncia, então, o processo administrativo ele tem uma sequência
eu sei que no que a gente vai acabar aqui é na estabilidade do servidor público, se ela é um privilégio ou ela é uma benesse dada ao servidor público, um privilégio, ou ela é uma garantia ao serviço público. Eu vou defender aqui que ela é uma garantia, inclusive, do cidadão, a estabilidade. Mas a gente tem toda uma legislação aprovada lá em 2009, na época do governo Paulo Êcio, dizendo como deve ser o processo administrativo e como deve ser a função do servidor público na administração pública. Então, se ele não cumprir com seus deveres, ele pode ser demitido, pode haver suspensão ou advertido, dependendo da gravidade da ação. Aqui nós temos elencados aqui, a partir do artigo 174 do nosso estatuto, os deveres do servidor: assiduidade, pontualidade, discrição, tratar com cortesia as pessoas de lei, observar normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, salvo quando manifestamente ilegais. Aqui que está uma das coisas que garante a estabilidade. Não tendo a estabilidade, o servidor, por lei, ele não pode fazer nada que seja manifestamente ilegal. Por exemplo, atender um assunto particular que o chefe determina fazer num terreno particular. Isso não pode fazer, isso é legal. A lei não permite, ele é servidor público. E essa estabilidade do servidor público, ele vem desde o início do século XIX, porque nós vivemos hoje uma res pública, uma república. Nós não somos vassalos da monarquia ou do rei, nós somos servidores públicos do cidadão. É uma garantia do cidadão que o gestor não vai utilizar o servidor para fins particulares. E o servidor que se submeter, ele responde processo administrativo. Ele tem que responder processo administrativo, porque ele tem que cumprir a lei, o que determina a lei. Desses casos aí que você citou, 294, desde 2011, quantos desses casos, não sei se você tem esse número, terminaram em exoneração? Eu não tenho esse número de lei. Mas você faz ideia quantos? Eu vou dar um exemplo aqui de um caso, não vou citar o nome, até porque eu nem me lembro do nome, daquele dentista que foi acusado por uma funcionária pública, uma funcionária de uma UBS, né? Isso foi recente Unidade agora. Básica de Faz Saúde. muito tempo, né? Foi ano passado, ano retrasado, sei lá. Agora no governo do Dr. Jonas, que foi acusado de bater o ponto e pular a janela e atender no consultório particular. Como é que terminou esse caso? Você sabe me dizer, Orlando? Você lembra desse caso? Lembro. Lembro. E como é que terminou esse caso? Você lembra? O servidor foi exonerado e está buscando o retorno às suas atividades na justiça. Mas ainda não houve o julgamento desse caso? É um caso em que eu me indiquei para representante sindical devido à representatividade, a repercussão, sim, inclusive na imprensa estadual sobre a situação. E no meu parecer era que o processo fosse sobrestado, que ele ficasse parado até uma decisão criminal, porque além da esfera administrativa, o cidadão não deixa de responder criminalmente e civilmente pelos seus atos. Então, o Ministério Público encaminhou para nós fazer, porque isso ali foi uma denúncia, o GAECO esteve, filmou, houve uma série de situações, então eu votei, mas o processo administrativo ele seguiu em separado por 2 votos a 1 ali, eu fiz um voto separado, o parecer foi pela exoneração e foi acatado então pelo não sei se foi pelo secretário de administração ou pelo próprio prefeito, mas o servidor nesse caso foi exonerado. Eu me recordo, eu não sabia nem que teve a participação do GAECO. Isso para mim sabia disso, Damanto? Não recordo. Eu lembro do caso, mas vagamente. Assim, eu lembro que houve uma denúncia de uma pessoa que era funcionária, ou que é funcionária, e denunciou para a ouvidoria, não sei como é que é feito isso.
Já faz quanto tempo isso, Orlando? Desde um ano e meio, 2 anos, né, no máximo, né? Mas ainda não. Mas não teve decisão tomada em relação ao retorno dele para o Não, ele não retornou, não retornou. Houve outros casos também que a pessoa está lá há 6, 7 anos tentando retorno e não conseguiu ainda dele. Tivemos o caso dos fiscais, da questão dos fiscais lá, que também complicado, e o fiscal foi afastado, está tentando retorno, mas já está há mais de 5 anos tentando retorno. Um outro caso também é de uma funcionária que foi deslocada de um setor para o outro. Não me falha a memória, trabalhava num setor dentro da prefeitura e foi passada lá para tiro de guerra, lá para atendimento e que recorreu pedindo o seu retorno ao espaço. Esse também é uma outra situação que o sindicato se envolve diretamente nessa discussão, Orlando? A remoção, ela tem que ter, não pode ter um caráter de perseguição de lei. Então, ela tem que ser motivada. Na administração pública nós temos alguns princípios. Legalidade, tem que ser na lei, a impessoalidade e o princípio da motivação também. Tu não pode simplesmente, como eu estou acompanhando um caso lá na cidade de Antônio Carlos, porque a gente, como presidente da federação, a cidade não tem município, a gente está indo. Vou dar um exemplo de lá. Mudou o prefeito e lá é tipo Guabiruba, ou é 15 ou é 11, e ela apoiou o prefeito, botaram a moça a pegar, até a levar a lajota, a colocar a lajota na calçada lá, daí saiu do setor da cozinha e foi trabalhar em carregar lajota lá na pavimentação pública. Isso foi coisa do 11 ou do 15? Me contaram que foi dessa. Agora quem está lá agora, se foi 11 ou 15, eu não tenho. Eu vou depois. Antônio Carlos, eu não sei. Antônio Carlos, uma cidade lá, uma cidadinha muito bonitinha lá. Aliás, vou pesquisar agora, já vou pesquisar. Continue falando. E nesse caso aí específico, não passou pela assessoria jurídica do sindicato, mas nós já tivemos outros casos, então, que a administração ela não motivou o seu ato e a justiça mandou retornar ao local de trabalho anterior. Só que agora, devido a esses revés, aí a administração está mais esperta aí já há algum tempo. O que ela coloca? Vamos dizer que, vou dar um exemplo aí, vamos dar um exemplo fictício aí para nenhuma enfermeira ficar chateada comigo. Lá na região X aí da cidade, vamos dizer lá para a região de Santa Luzia, Águas Claras, a enfermeira lá, a comunidade está meio descontente, ou é umas determinações da secretaria em que ela está batendo pé, e o secretário não quer mais ela lá. Então ele quer transferir ela lá para Limeira, outro lado da cidade. E vai mudar a vida dela toda, porque ela já fixou residência na Santa Luzia, ela alugou uma casa ali, ela botou os filhos próximos da escola ali. Então ele diz assim, que na unidade lá da Limeira há uma falta de enfermeira, e ela é tão boa funcionária lá na Santa Luzia, que para dar conta lá da Limeira, eles precisam dela lá naquele lugar. Então a motivação nunca é para transferir porque está dando problema na comunidade, mas sim porque ela é uma ótima funcionária e eles precisam dela na Limeira. Às vezes eles transferem o problema assim, entendeu? O princípio da motivação, tem que motivar, e antes simplesmente eles transferiam sem a motivação. Daí é claro que a pessoa ficava indignada e tal, mas com relação a isso, eu sou um crítico da população que muitas vezes ela é humilhada no posto de saúde, é humilhada no atendimento, ela é humilhada na escola. O filho da professora, a professora não tratou com cordialidade o filho, a própria professora, a gestão lá da escola. E existe um artigo dizendo que o servidor ele é obrigado a referir-se o servidor que referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas, aos cidadãos e aos atos do poder público no recinto da repartição, ele tem que ser denunciado à ouvidoria.
e vai se ver um processo administrativo, vai ver o que foi tratado. A cordialidade é um dos princípios também, é um princípio básico do servidor público, já que é o cidadão que paga o seu imposto. E como a gente tem notícias aqui que também que tem servidor público, que sei lá por quê, aí até faço uma crítica, nós somos a maior empresa do município, disparadamente a que mais emprega, a Prefeitura de Brusque. E nós não temos nem um atendimento a esse servidor. Vai que 1, 2, 3% lá está sofrendo problema psicológico, está com abalo psicológico, ele se complica com o próprio servidor, ele se complica com o usuário, ele se complica com ele mesmo, com a família dele. O servidor teria que ser encaminhado para um atendimento, para um psicólogo ou para um atendimento médico, alguma coisa. E nós nem temos isso. Conseguimos, a grandes custas, uma CIPA na administração pública. Aí, muitas vezes, a pessoa vai lá para o sindicato, a gente vê que está transtornada, que o problema é com a pessoa, e ela está dizendo que é o mundo que está contra ela, e nós não temos como encaminhar para um atendimento especializado dentro da empresa. E empresas menores, mais organizadas, têm isso. Tem o seu médico do trabalho, tem lá uma psicóloga que atende, tenta recuperar. E nós não temos isso. Então, ao cidadão, eu dizer, fiquem tranquilos. Se tiver alguma coisa com o servidor público, ou desacatou, ou se referiu-se de forma depreciativa, comunique isso para a ouvidoria. A ouvidoria, ela tem por obrigação fazer uma sindicância e ver se isso realmente se aconteceu. E a pessoa, claro, ela não pode não ter provas, ela tem que ter lá, ela tem que ver quem estava no lado dela, se a outra funcionária que estava junto, por exemplo, se a funcionária A, B ou C estava no momento da discussão, e isso é apurado. E às vezes não acaba em exoneração do servidor público, demissão. Acaba, às vezes, uma advertência que aquele ato não pode se repetir. E o que eu tenho visto nos processos administrativos e nas sindicâncias é que o servidor que sofre um processo administrativo, uma sindicância, muitas vezes ele repensa seu ato também. Ele vê que também exagerou, às vezes. E isso é interessante até para ele refletir sobre sua conduta profissional. Então, o Estatuto tem previsão e está ali para ser usado, tranquilamente. Bom, eu fiquei de dar a dúvida de Antônio Carlos. É o 15. É o 15 agora. É o 15. Uhum. Não é? Eu olhei aqui. É o 15 agora, eu pensei. Não é o 15? É o 15. É o 15, é o 15, é o 15. Vamos ao intervalo comercial e na sequência a gente volta aqui conversando com o presidente do Sinceb, Orlando Soares Filho. O próximo assunto, Orlando, já fica na tua pauta aí, vou colocar aqui. Ponto facultativo. Tem até uma historinha da Mota que ele vai contar, que ele foi abordado por um cidadão no supermercado, não é, da Mota? Sim. Ele foi abordado por um cidadão no supermercado que disse que houve o programa e que a esposa é funcionária da prefeitura e ficou chateado com a nossa opinião sobre o ponto facultativo. Mas quando a gente dá opinião aqui, ele não foi, segundo o da Mota, não, foi absolutamente educado, cortês, mas eu quero dizer aqui que esse programa, eu, como jornalista e até como vereador que fui um dos maiores defensores do servidor público, você é testemunha disso. Sim. Então, eu, quando fui vereador, sempre defendi o servidor público. E eu acho que às vezes algumas pessoas têm uma memória fraca para essas coisas. Agora, a opinião eu não mudo em relação ao ponto facultativo, eu não mudo. Vamos depois conversar com o presidente do Sinceb sobre esse assunto, que eu sei que não é um assunto confortável, né? Mas eu sei também qual é a opinião do Orlando, que ele daqui a pouco vai colocar aqui no Rádio Revista Cidade. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade.
melhor comida caseira feita no fogão a lenha você encontra no Restaurante 37. São mais de 12 tipos de pratos salgados, deliciosa carne na brasa, sobremesa, tudo isso por apenas R$17,90 de segunda a sexta. Sábado e domingo tem buffet especial. Atende marmitas por apenas R$10. E agora todo dia, costela para viagem. Restaurante 37, na Otto Renault, em frente à antiga Sevim. Fone 3351-2947. Quarta-feira com super ofertas é no O Barateiro. Coxa com sobrecoxa de frango, quilo R$4,99. Ovos vermelho Imhoff bandejão com 30, R$7,99. Pão francês, o quilo R$4,99. Leite Longa Vida Terra Viva, 1 litro, R$1,99. Cerveja Budweiser Long Neck, 550 ml com casco, R$4,99. Beba com moderação. Paleta suína com courinho, R$9,98 quilo. Carne moída bovina de segunda ao quilo, R$13,99. Café Caboclo, 500 gramas, R$6,98. Ofertas imbatíveis do O Barateiro. Brusque. Clínica Clettenberg Odontologia, do Dr. Teobaldo, trazendo de Curitiba para Brusque o que há de mais moderno em tratamentos com implantes e porcelanas. Substitua sua prótese móvel por uma prótese fixa sobre os implantes e volte a mastigar melhor e sorrir com segurança e alegria. Agende sua consulta pelos telefones 3087-2222 ou pelo WhatsApp 99233-9244. Domingo tem Bruscão aqui na cidade. Neste domingo, o Brusque recebe o Tubarão em jogo válido pela semifinal da Copa Santa Catarina. E a equipe Bola pra Frente traz as emoções do jogo a partir das 15 horas, direto do estádio Augusto Bauer. Thiago, cruzamento na área, tocou, de cabeça, entrou, Wilson. Oferecimento Despachante Mafra, o seu despachante. Parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. Zembier, a cerveja nota 10. Beba com moderação. Bom Pack, praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático, é Bom Pack. SC Convênio Class. Esse plano é de Brusque, é daqui. Recicle, uma força em defesa do meio ambiente. Aradef Malhas, uma empresa com produtos e hábitos sustentáveis. Supermercado Delagnolo, há 10 anos fazendo parte da sua família. Posto Avan, durante 24 horas, um ambiente completo para você. A Zambuja Mais, o seu cartão de vantagens em saúde. Um produto Hospital de Azambuja. Rio Vivo Ambiental, há 20 anos cuidando do nosso meio ambiente. Certa Argamassas e Rejuntes, desde 1988 produzindo qualidade. Brightcoff Consórcios, seus sonhos estão em nossos planos. O Véu, a alegria de ser Chevrolet. Taxa zero para toda a linha 0 quilômetro. É neste domingo, às 15 horas, Brusque e Tubarão, pela semifinal da Copa Santa Catarina. Cidade, transmissão com qualidade, você só encontra aqui. Bom Pack, praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático, é Bom Pack. Aradef Malhas, uma empresa com produtos e hábitos sustentáveis. Cores vibrantes, feminilidade e muito glamour. Já imaginou tudo isso aos seus pés? Coleção Primavera-Verão Lemos Calçados. Compre em até 10 vezes no cartão ou em 6 vezes no crediário facilitado Lemos. Primavera-Verão Lemos, já nas lojas. Lembram da novidade anunciada pela Chaltos? Pois é, novas máquinas chegaram para atender você, cliente. A Chaltos agora fabrica telha termoacústica no estilo bandeja ou forro, como é conhecida, além de uma máquina slitter para cortes de chapa lisa na medida que você precisar. Não perca tempo e faça seu pedido. Não esqueça que, além de atender você no segmento de telhas, a Chaltos ainda possui caminhão muque para prestação de serviços. Chaltos Telhas. Faça seu pedido pelo telefone 33510734 ou WhatsApp 991633727. Mais um Natal chegando. E lá vai você de novo fazer a mesma árvore.
Tá na hora de conferir as novidades em decoração de Natal na Havan. Árvore de Natal verde, 1,5 metro de R$ 99,90 por apenas R$ 49,99. Tubo de bolas 6 centímetros com 10 peças, só R$ 9,99. Toda loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Nesta semana inaugura a loja Havan número 134 em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Atenção, clientes, estão ouvindo essa buzina? É para avisar que a Berlanda vai sortear até 4 caminhões de prêmios. É o Natal da Sorte antecipado. Compre seu e-book por apenas R$ 29,90 e tem até 4 chances de ganhar um caminhão de prêmios. Além disso, a Berlanda também antecipou as ofertas de Natal. Confira: chaleira elétrica inox Cadence R$ 69,99 à vista. Batedeira ou liquidificador Mondial R$ 59,90 à vista cada. Lavadora automática Miller 8 quilos, só R$ 99,90 mensais. Berlanda, você quer prêmios de Natal? Tá aqui. Rádio Revista Cidade. Compromisso social. Apresentação: Dirley Silva. 9h30, agora 9h30. Estamos voltando com o Rádio Revista Cidade, aqui ao lado do Valdomiro da Mota e também do presidente do Sinceb, o Orlando Soares Filho. O assunto agora é ponto facultativo. É uma discussão longa essa, né, do ponto facultativo. Por isso a gente tem bastante tempo aí para falar sobre isso. Já manifestamos aqui a nossa opinião, eu e o Valdomiro, né? Somos contrários ao ponto facultativo. Algumas prefeituras já aboliram o ponto facultativo do calendário dos municípios aí. Eu pelo menos sei de 2 prefeituras, uma delas Tubarão, que foi uma das que tomou a iniciativa aí, o Juarez Ponticelli foi um dos primeiros prefeitos aí que tomou uma atitude. Eu quero a defesa sua, Orlando. E a jornada de 6 horas diárias de lei, 30 semanal. Vai falar o quê? Tá, vamos falar do ponto facultativo. Eu sabia que você vinha com essa. Nós nem falamos sobre isso no intervalo, não é verdade? Não falamos. Não falamos sobre isso no intervalo. Agora eu quero que você me diga, ponto facultativo. Qual é a justificativa para o ponto facultativo, na tua avaliação? Hoje às 7 horas da manhã, até me surpreendi assim, o jornal, o da Mota estava fazendo o jornal hoje, e ele falou dos mutirões do Tribunal da Justiça do Trabalho, que está fazendo os mutirões para fazer as conciliações. Aí parece que vai até sexta-feira e tal. E isso não cabe para o servidor público por um motivo. Na administração pública, se não tiver lei, não se pode acordar. Eu estava falando no intervalo aqui, tinha um prefeito aí que fazia acordo, e gostava de acordo, e negócios, fazer negócios. E nós, infelizmente, ou felizmente, no serviço público, só o que estiver na lei. Eu lá no sindicato, por exemplo, na sexta-feira estava o Dr. João Domingos aqui, que é a nossa personalidade maior do servidor público do Brasil. E na sexta-feira eu decretei lá que nós não iríamos trabalhar à tarde. Então botei nas redes sociais, a partir das 11 horas estaríamos atendendo especificamente o presidente da nossa confederação. E botou um aviso na parede lá. À tarde não haverá expediente, porque estaremos em outro evento. E também, na segunda-feira, no dia do servidor público, dia 28 de outubro, por ser um sindicato servidor público também, com a diretoria nós conveniamos ali que não haveria expediente no sindicato. Haveria atendimento. E para o servidor público, só com lei. E nós conseguimos, no Estatuto do Servidor Público, nesse estatuto que eu me referi anteriormente, que no dia 28 se comemora o Dia do Servidor Público. Então, para a educação, eles anteciparam o dia 28 para o dia 15 de outubro, que é o dia do professor, e para nós mantiveram o dia 28 de outubro, que é o dia do servidor público. Porque lá em 2009 nós conseguimos, de forma legal, um dia para ficar em casa para comemorar o dia do servidor público. O doutor Jonas não pode, por si só, dizer, vai ter um evento aqui da Luz da Cidade Luz. E você não precisa trabalhar, não tem lei. Ele vai ter que mandar uma lei para a Câmara para decretar que aquele dia o servidor público não vai trabalhar. Então, o dia do servidor público é
uma conquista. Tá em lei. Por lei. Então, se nós conseguíssemos outros dias, é claro que quantidade sindical eu buscaria mais 1 ou 2 dias de folga. Enquanto que na iniciativa privada, o patrão pode dizer assim, gente, vocês conseguiram a meta, atingiram, e eu vou te dar 2, 3 dias aqui, nós vamos fazer uma emendada. O feriado é na terça, não precisa trabalhar na segunda. Um exemplo, na iniciativa privada aí. Ele pode fazer, porque o negócio é dele. Enquanto que com o negócio público, só através de lei. E é uma conquista do sindicato aqui em Brusque, que o dia 28 é ponto facultativo. A gente até, a prefeitura antecipou, a lei dizia dia 28 de outubro, mas eles anteciparam para o dia 15 do professor. Mas é por isso que tem um ponto facultativo. E se o prefeito, no início do ano, quiser mais 1 ou 2 pontos facultativos, ele vai ter que caminhar para a Câmara de Vereadores. Quem é a Câmara de Vereadores? É os representantes do cidadão que está lá representando a população. E se ele entender que naquele ano, com justificativo do prefeito, deva ter mais 1 ou 2 dias, vai passar pela Câmara de Vereadores esses outros 1 ou 2 dias, que nós temos efetivamente o dia 28 de outubro. Mas eu acho que a questão não é nem o dia 28 de outubro, é no sentido das demais datas, né? O tal do, como você colocou, do emendar o feriado, por exemplo. Pega aí, eu cito sempre um exemplo de Blumenau, que eu morei em Blumenau uma época, Blumenau dia 2 de setembro é feriado e dia 7 de setembro é feriado nacional. E teve uma situação lá que o serviço público ficou parado por praticamente 7 dias. Porque coincidiu com o final de semana e foram 2 pontos facultativos. Acho que a questão não é nem essa do dia do servidor público, que eu penso que é lei tem que ser respeitada e é merecido, mas são as outras datas. Acho que esse é o questionamento que o cidadão faz, na verdade. E foi o que o cidadão, que eu não vou dizer o nome dele agora, até porque ele não pediu autorização, mas ele me abordou no supermercado, eu acompanho sempre a programação, a esposa dele é servidora pública, foi muito educado, eu queria só deixar minha opinião contrária ao posicionamento de vocês. Ele até usou a seguinte expressão: eu acho que vocês, eu e a minha esposa achamos que vocês tentaram passar no concurso público, não conseguiram, são contra. Eu disse, não, eu não sou contra o servidor público, muito pelo contrário, eu defendo veementemente. Eu aí deixei bem claro para ele, não tem nenhum problema em dizer e digo publicamente que eu não concordo com a ideia do ponto facultativo. Então acho que a questão toda é essa. Não é a questão da data do dia do servidor público, mas as outras datas que se mantém isso, embora aqui em Brusque já se reduziu bastante, né, Orlando? Bastante. A administração ela tem utilizado, e eu acho que essa prática ela começou até no governo Paulo Esse aqui, vamos ver os méritos lá, que a prefeitura fazia um horário em função do prefeito, um horário de 6 horas lá, um horário doido, e o Paulo assumiu e botou 4 horas, intervalo e 4 horas, voltou ao horário normal tal, e de lá para cá o servidor vem cumprindo assim as jornadas, vem fazendo uma jornada séria. Há exceção lá dentro da prefeitura lá que tem uma justificativa para trabalhar 6 horas, que ela disse que é econômica. Mas os demais setores vêm cumprindo e são poucos as emendadas, né? As famosas emendadas, assim. Por exemplo, dia 15 era uma terça-feira do dia do professor e não foi emendado como o Estado emendou o dia 14 e dia 15. Houve só o dia 15 mesmo, a terça-feira. Até muitos professores questionaram por que trocar uma terça-feira por uma segunda. Era mais interessante nós termos o nosso ponto facultativo numa segunda. Os professores poderiam ficar em casa sábado, domingo e segunda. E o que aconteceu foi, não houve emendada. Houve sábado, domingo e terça-feira. Então o professor teve que estar na sua unidade escolar na segunda-feira. Também, com relação à questão da educação, eu faço uma crítica aqui à própria comunidade. Muitas vezes ela questiona que a educação está ruim, que deveria ter educação militar, que deveria ter... Mas quem dá educação, quem diz bom dia, boa tarde, quem respeita os mais velhos, essa educação ela vem de berço, ela vem dos pais. Chega na escola, a gente já sabia que tinha que respeitar. Então o cidadão, ele primeiro... O professor está lá para ensinar, não para educar. Então, há uma diferença aqui, eles estão cobrando educação, mas o professor está lá para ensinar. É claro que o exemplo do professor reflete. Muitas crianças que a gente conhece, elas saem de um jeito de casa
e elas melhoram a disciplina, melhoram tudo, por causa que o professor é bom. Mas eu também faço a minha crítica aqui aos pais aqui, que às vezes que estão fazendo das escolas muitas vezes depósito de crianças. E o professor está lá para ensinar. Ele tem 200 dias letivos, então muitas vezes acontece assim: onde que eu vou deixar a minha criança? Porque hoje é ponto facultativo, o professor não trabalhando. Aquele dia, o que a escola tem que dar é 200 dias letivos para ensinar. Eu acho que deveria ter ensino integral, inclusive. Se em vez de 200 vezes 4 horas, que dá 800 horas letivo no ano, deveria ser 1.600. Mas não é responsabilidade nossa lá do servidor público de ser depósito de criança. Nos dias que não tiver aula, o pai e a mãe ele tem que se virar. O que me causa, que eu vejo que causa revolta à comunidade, por exemplo, aqueles serviços essenciais, principalmente relacionados à saúde, você tem eles fechados, ou não são oferecidos num dia de trabalho, como uma segunda-feira, por exemplo, que foi dia do servidor público. Aí você tem o médico que não vai no posto de saúde, o dentista que não vai atender no posto de saúde, a enfermeira que não vai atender no posto de saúde, mas a comunidade continua ficando doente, continua precisando de atendimento. Então eu entendo que por essa razão não justifica a ausência do trabalho por conta de uma lei, né? Eu ainda espero que exista um prefeito com coragem para mudar isso. Mas eu digo o seguinte, já falei isso aqui na rádio, vou falar... Os serviços essenciais, vamos dizer assim, o zoobotânico, lá tem bicho, os bichos não podem ser alimentados. O serviço essencial trabalha. O meu cargo de origem é técnico em tratamento de água, operador de dieta. Nós não paramos, a água continua correndo. Sim. Eu nunca tive um ponto facultativo. Se estava na minha escala de trabalhar, eu ia lá e trabalhava nesse dia. O SAMAI faz um regime de plantão e se tiver um vazamento de água, a água vai ser consertada naquele dia. O atendimento preventivo na saúde, ela não acontece naquele dia, mas existe os atendimentos lá de emergência que continuam trabalhando. O que eu vejo de reclamação é a educação. Onde eu vou deixar o meu filho aquele dia? Sim. Então, eu trabalho, onde que eu vou deixar um dia? Mas eu repito, na educação é 200 dias letivos, ele está lá para ensinar. Se aquele dia eles resolvem fazer uma parada pedagógica, o cidadão ele tem que, talvez até o poder público poderia dar um outro espaço, um espaço de lazer, alguma coisa lá, um entretenimento, eu vou deixar o meu filho lá. Mas não é a função da escola ser depósito de criança. Mas eu ia concluir, você acha que o agente político ele tem medo do servidor público? Não. Eu acho que o agente político, ele pode derrubar até o presidente. A Dilma foi um caso clássico. Ela não negociou, fizeram greve. Se você lembra, em 2014, 2013, era... A Justiça do Trabalho estava em greve, ficou 30 dias, o INSS fez greve, e ela disse que ela iria dar 4% ao ano, durante 4 anos dava 16% e não se falava mais em negociação. É claro que daí o servidor público, ela perdeu o apoio dessa categoria, perdeu o apoio da Polícia Federal, perdeu o apoio de todos aí, e olha o que aconteceu, a popularidade dela complicou. E o servidor público, claro, se o gestor ele for contra o servidor público, ele não trabalhar junto com o servidor público, o gestor público ele desanima a trabalhar com uma gestão assim. Tinha um ex-prefeito aí que ele dizia assim: os meus, eu vou entrar com os meus e sair com os meus, quanto puder eu faço concurso público. Quer dizer, ele tratava os cargos comissionários, tinha 700 e poucos cargos comissionários, como vassalos. Enquanto ele era um monarca, o reizinho, e enquanto eu estiver aqui, esses são os meus, para me atender. E daí, quando terminou o mandato, cadê os servidores públicos para continuidade de serviços?
Tinha gente lá que não tinha secretaria, não tinha para trabalhar. E hoje não. Entra governo, sai governo, a continuidade do serviço público está garantida na administração pública. Muito bem. Algo mais, Damota, que você gostaria de debater com Não, o era isso. Nós temos aí agora 3 PECs de lei aí que vai dar muito pano para manga aí nos próximos anos aí, que o governo protocolou ontem. Quais são aí que você... As PEC emergencial aí, o Fundeb, que é o dinheiro dos municípios que vem para o dinheiro que vem para o município para a educação. Isso aí era só até 2020 e o governo está promovendo aí pegar esse dinheiro, o que era verba carimbada para a educação, o que era verba carimbada para a saúde, botar um fundo só e entregar para o prefeito. E daí o prefeito que se vira, se que vai gastar com educação, vai gastar com saúde. Mas não é... sim, aí vai mudar a Constituição. Vai mudar a Constituição, as PEC aí de mudança de Constituição. Aí tem o prefeito de Botuverá aí, que está comemorando aí o Pacto Federativo, porque vai ganhar umas migalhas a mais de FPM, e tem menos de 5 mil habitantes. Está na hora de Brusco ou Guabiruba pensar em pegar Botuverá, porque é uma despesa lá para menos de 5 mil habitantes. Era até um papo aí para nós conversarmos se Botuverá deveria continuar como município ou não como município. Você acha que não deveria? Você quer... Vou fazer... Com essa administração lá do Botuverá, não. Que deveriam voltar a ser, porque o prefeito, ele está comemorando o Pacto Facultativo e torcendo contra o seu cidadão lá, porque não vai se aposentar lá. O trabalhador lá de Botuverá utiliza muito no cálculo o tempo rural. E agora com a reforma administrativa da reforma previdenciária que ele comemorou, a reforma previdenciária, o cidadão lá não vai mais se aposentar, vai ter muita dificuldade para aposentar. Então quando o comercinho lá do bairro lá do Ouro não tiver mais o dinheiro do aposentado na sua caderneta para pagar a caderneta no final do ano, o picolezeiro lá, o comércio de Botuverá não tiver mais o dinheiro do aposentado, aí eu quero ver como é que vai sobreviver Botuverá, que esse prefeito está comemorando agora aí a reforma da Previdência. Muito bem, tá aí, portanto, o Orlando Soares Filho desabafando em relação ao prefeito Nene Colombi de Botuverá. O que está comemorando aí o Pacto Federativo. Tá certo. Algo mais, Damota, pro Orlando? Não, é isso, Odilei, é isso. Obrigado, viu, Orlando Soares? Obrigado, Delei, obrigado, Damota. É sempre um prazer aí estar falando para os ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia. Muito bem, vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente retorna com os destaques finais aqui do Rádio Revista. Você está ouvindo Rádio Revista Cidade, na Rádio da Informação.